vamos colocando aí a atualização disso Vamos, a gente vai atualizando aqui. Temos pergunta também de uma pessoa que já participou. Temos uma pergunta e essa pessoa tá falando várias vezes aqui no chat que ele transa muito. Tá. Eu tento transar também. Brigadeiro tem uma pergunta para os dois aí. Sim. Melhor, segundo subtítulo, direita transante. Vamos colocar ele depois da gente colocar o próximo assunto. Vocês querem falar sobre o quê? Castidade? Pode ser. Pode ser. Então, Adriles, levante o tema. Eu aqui a coroa porque o tema da monarquia, do iluminismo já foi. Então... Tá bom. Então vamos lá. A castidade, existe um mandamento que não é cristão, do Velho Testamento, é não pecarás contra a castidade. A castidade é um conceito extremamente subjetivo. Confundem castidade com celibato, com renúncia sexual. A castidade, e Cristo fala isso pouquíssimo nos evangelhos, fala, você não pode adulterar, você arranca seu olho e você tem que se manter casto. O estado de castidade, do ponto de vista tanto humano, corporal, material, espiritual, é um olhar, você pode interpretar, né? Como um olhar sobre o outro. Não estabelecer que o outro seja apenas um objeto, um pedaço de carne, para se locupletar em nome do seu prazer. E aí você tem o fundamento do casamento. Aí, só que os católicos fazem exatamente uma deturpação completamente absurda do que é castidade e confundem a castidade propositadamente ou por algum tipo de coisa para não dividir o patrimônio, sobretudo dos padres, né, com um celibato. Quando Cristo fala de um homem e uma mulher, quando Cristo fala de adulterar, quando Cristo fala de castidade, por óbvio, não existia o que se chama de casamento católico à época de quando Cristo viveu o evangelho, meu caro Paulo Cogos. Então você pode fazer 1001 interpretações do que ele fala como adulteração e como castidade. É a junção de um homem e de uma mulher que se amam e resolvem ser fiéis àquele princípio de desejo, que seja mortal, posto que se chama, mas que seja infinito enquanto dure. Quando diz Vinícius, ele não fala de um princípio de desejo que possa ser eterno. Ele fala simplesmente de não conspurcar o desejo olhando para outra pessoa que não seja a pessoa que você ama como um objeto de desejo para além daquele desejo vinculado ao amor. Para ser mais preciso, não havia casamento católico à época. O casamento que havia quando Cristo era vivo, Cristo era judeu. Era o casamento judaico. Então você tem que ser casto para depois se converter ao judaísmo e se casar segundo os princípios judaicos. Não havia casamento. E a castidade não pode ser confundida com a questão do celibato. A castidade é um olhar de pureza para o outro ser humano. E quando você inibe todas as possibilidades, aí eu trago para a questão moderna. Quando você inibe, eu vejo uma série de influenciadores católicos falando que você não pode beijar na boca, você não pode usar biquíni na praia, você não pode usar batom vermelho que remete à sexualidade. Cristo nunca mandou e nunca falou direta e objetivamente para você anular a sua sexualidade, até porque Cristo basicamente não falou sobre sexualidade, falou sobre castidade e pureza d'alma. E você estabelecer a junção de uma pessoa que você tenta amar e às vezes não dá um erro de comunicação e vai pra outra e tenta amar, não é ser exatamente, que eu tô fazendo apologia aqui, a ser uma micareta completa. É você, através da maturidade, você reconhecer nos pares com quem você fica, que você tenta namorar, casar, noivar, se unir sexualmente, afetivamente, espiritualmente, aquela que pode ser mais adequada. Agora, quando os católicos, os ultras católicos castos, proíbem qualquer tipo de junção carnal, eles proíbem a possibilidade de uma experiência transcendente que pode fazer com que você se una a alguém que você realmente ama. E o amor pressupõe a maturidade do erro, de escolher talvez uma pessoa errada, ou transformar essa pessoa errada numa pessoa acertada através do amor que você tem por ela. Castidade, em princípio, não é celibato. E casamento foi fundado no Concílio de Nicéia durante o imperador Constantino. Cristo, não havia casamento católico. Então não dá pra falar que você tem que ser casto até se casar, segundo o padre, que não tinha padre na época de Cristo, meu filho. Então, castidade é um homem e uma mulher que se amam e resolvem fazer um juramento de um para o outro, sem nenhum tipo de intermediário para Cogos, qual é a sua visão sobre castidade? Bom, isso mostra completamente que o Adriles realmente despreza o Antigo Testamento. Você realmente acha que os judeus do Antigo Testamento praticavam bacanais, orgias e fornicações? Não falei isso, não. De forma nenhuma. A castidade já valia assim na Antiga Aliança. Então, se mudou a liturgia e se o casamento foi elevado... Não transava pra burro naquela época. O Adriles não deixa ninguém falar, né? Peraí, Adriles, ele ouviu você. Disciplina, porra. Bom, como eu estava dizendo antes do Adriles me interromper, a castidade sempre valeu. Se houve uma mudança litúrgica da Antiga para a Nova Aliança, e com Cristo o casamento castidade foi... ou celibato? Só essa pergunta. Não, só essa pergunta. Vou responder! E com Cristo, o casamento foi elevado à condição sacramental,
Nada mudou em relação às premissas originais do casamento natural, porque como eu já expliquei para o Adriles, Jesus não mudou a antiga lei, ele planificou a antiga lei com a dignidade de um sacramento. Então, o casamento natural foi instituído por Deus antes mesmo do judaísmo. Ele foi instituído por Deus no Jardim do Éden, quando tinha lá Adão e Eva. Não tinha opção, né? Não, aí Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher, isso é um casamento, com jura de fidelidade e abertura à vida. São as premissas de um casamento natural, isso é uma questão antropológica. Que abertura à vida? Abertura à vida é você não colocar uma barreira. Anticoncepcional isso, mas vamos chegar lá. Próximo tema. Vamos chegar lá. Agora, em relação ao que é a castidade, o que é o celibato, o que é a virgindade, isso vai depender do seu estado. A castidade consiste em respeitar o seu estado de vida. Se você é solteiro, você não pode fazer sexo, senão seria fornicação. Se você é casado, você pode fazer sexo e ser casto. Então, o marido que transa com a mulher, ele está sendo casto, porque ele é casado, ele pode fazer isso. Com a mulher dele, claro, né? Não pode botar chifre na coitada. Então, a castidade... A regra de quem, Cogos? Isso é doutrina da igreja. Católica. Sim, da igreja católica. Isso tudo diz respeito... Isso aí não é arbitrário. A igreja não tem nenhuma regra arbitrária. Isso diz respeito ao nosso ser, à nossa natureza. O homem precisa guardar suas energias para a construção da família, para a reprodução e para a dimensão unitiva do casamento, que é a dimensão do crescimento no amor. Mas se não casar, fica igual você, o esperma vai pra cabeça. Como é que faz? Vai ficar com a de óleo? Peraí. Então, ele precisa... Ó, vamos lá. Se alguém tá com a cabeça bilolada aqui, é você, Adriano. Eu tenho outro sentido. Então é o seguinte... Meu Deus. Peraí. Vamos lá. Paciência. Vai lá. Eu me perdi. Então a questão é a seguinte, cara. Tudo isso diz respeito à pureza, ao caráter unitivo, ao crescimento no amor. O homem é capaz de, mesmo cometendo tantos pecados por aí, fica nervoso, comete gula, comete ira. Se ele faz as coisas por amor à mulher dele, e esse amor, ele se difunde para os filhos, o bem se difunde, isso é um princípio filosófico, é capaz da família levar esse homem pecador para o céu, mas ele precisa se dedicar a uma mulher e a mulher se dedicar a um homem. Caso contrário, acontece um adultério intertemporal. Se você objetifica a mulher, transa com ela, já pensando na próxima, ou sem um compromisso de fidelidade, você está cometendo um adultério intertemporal. Isso Jesus fala na Bíblia, né? Se você fornica, você comete um adultério com a sua futura esposa. Então, a Bíblia deixa bem claro que as obras da carne são malignas, e que bem-aventurados os puros. Em Hebreus 13 também fala, não seja impuro. Então a castidade é um mandamento bíblico, mas você parece que usa a Bíblia como um cardápio de um restaurante, você só escolhe o que você quer. Bom, primeiro eu queria que você desse essa lição para Salomão, que teve 1000 mulheres, e foi não punido. Era exatamente casto. E foi punido. E não era exatamente celibatário. E Deus amaldiçoou a descendência dele. Cogos, deixa eu te falar, tudo que você falou, em princípio, eu até concordo. Eu acho que você usar... E eu já fiquei com mulheres, já fiquei até com prostitutas, tá? Eu confesso isso. Confesso pro padre, não pra mim. Não, eu confesso pra todo mundo, não tem problema com isso. Não acho que sexo... Se você diz, o Cogos, pra uma pessoa, por exemplo, que não é cristã, mas que foi influenciada pela cultura judaico-cristã, que matar é errado, tá? Roubar é errado. Você tá tirando algo de alguém, você tá tirando a vida de alguém. Torturar é errado, você tá impondo uma dor física desnecessária a alguém. Qualquer pessoa vai dizer, concordo. Ainda que ela não acredite em Deus, não acredite em Cristo, não seja católica, não seja protestante, não seja budista, não seja nada. Se ela for humanista, se ela tem um senso de humanidade, ela vai concordar com isso. Essas leis universais que regem a ética e a moral humana. Agora, raciocina bem, Paulo Cogos. Alguém dizer pra você, assim, é errado você exercer o seu desejo por outra pessoa que também te deseja. Qual é, essencialmente, o mal que você está fazendo para uma pessoa que te deseja e que você deseja também? O desejo é um caminho para o amor. Aliás, ele é o único caminho para o amor. O amor que você tem por um pai, por um amigo, por um irmão, por um colega de trabalho é de outra natureza. O desejo, o amor passional, ele passa pelo tesão. É uma coisa até paradoxal e poética. O amor passa pela concupiscência. Por você ver o corpo de uma mulher, sentir atração. E tentar atravessar essa atração para chegar ao princípio da alma. Para chegar à alma de uma mulher, ao espírito de uma mulher, a uma comunhão espiritual, você tem que passar pela carne, cara. Você tem que enfiar a mão na bosta, na lama do desejo. Susto e enfiar a flor da alma. Então a concupiscência é necessária para o desejo. E você desejar alguém que te deseja, não há mal nenhum. É impossível refutar isso que eu tô dizendo.
Não há mal nenhum que você faz, nem a si mesmo, nem a outra pessoa. Você pode desejar uma pessoa errada, pode se enganar com essa pessoa, pode ter falha de comunicação, pode vir a casar com essa pessoa e pode não vir a casar com essa pessoa. Eu em nenhum momento eu tô defendendo bacanal, tô defendendo surubão, tô defendendo... Embora eu não ache nada de mal, é circunstancialmente esse tipo de coisa. Agora, fazer isso com um estilo de vida vai se transformar numa pessoa vazia, não é nem uma questão de pecado. Se você fica transformando o seu corpo numa mera um objeto de consumação do seu prazer, isso não precisa ser nem Cristo para falar. Qualquer pessoa que vira escravo dos seus prazeres, vira um fauno e vira uma pessoa vazia. Fica deprimido. Aí sim cai no pecado da assídia, de uma falta de transcendência. E a primeira transcendência para chegar ao Espírito de Deus é a transcendência do amor e também o desejo passional que leva a um amor espiritual para a mulher. Então, você não tem, eu vou te pedir para você refutar isso, mas é impossível. Você refutar, matar, todo mundo sabe que é errado, você faz um mal a alguém. Roubar, todo mundo sabe que é errado, você rouba alguém. Torturar alguém é um mal horroroso, você tá torturando, fazendo alguém sofrer deliberadamente. Adulterar. Mas adulterar é o quê? Adulterar é o quê? Você escolher uma mulher, você amar essa mulher, você conjugar o seu desejo carnalmente com essa mulher, sendo que na época de Cristo não havia nem o casamento católico. Você jurar amor e tentar amar essa mulher. Eu tô dizendo pra você apenas desejar, você consumar o seu desejo com a possibilidade de afeto, de abertura afetiva pra essa pessoa, e essa abertura também tem essa pessoa também tem essa abertura pra você. Não há mal nisso. É impossível refutar o que eu tô dizendo. É fácil. O desejo, o afeto sexual, que é ponte para o amor, a concupiscência, que é ponte para o amor, é condição sine qua non para que você chegue a se casar no sentido mais pleno, não na igreja católica, ou na protestante, ou na judaica, ou nas diversas cerimônias. O amor é a cerimônia de casamento do espírito de um homem pela sua mulher. Meu Deus, como você é gnóstico, Adriles. Vamos lá. Sou cristão primitivo. Você é um gnóstico. É muito fácil refutar o Adriles pelo seguinte. Aristóteles, ele vai fazer uma distinção entre desejo e vontade. Então, o desejo é uma coisa que está ligada aos seus afetos. Então, é normal. Você vai na... Pô, eu vou na academia do clube. Chega lá, tem as mocinhas de shortinho. Né? Eu sou hétero, tá ok? Então é normal, desejo é uma coisa. E aí? Agora, a vontade, segundo Ficar de Aristóteles... pipi duro é normal. A vontade, Não é segundo pecado. a vontade, segundo Aristóteles, consiste em fazer a deliberação dos meios para atingir o fim da felicidade, da comunhão com Deus, e escolher racionalmente os meios proximais. Então, a vontade, ela deve ser ordenada ao bem. Portanto, eu não posso ter a vontade de cometer um ato que vai me reduzir aos meus desejos, morais falam a que mesma vai me coisa. reduzir aos Daí? meus desejos sensitivos. Você não tá negando nada do que eu disse. Caso contrário, eu não estou adotando aquela atitude aristotélica de fazer com que a minha razão domine... Paulo, você não tá negando nada do que eu disse. Calma! Mas é a questão. Calma! Ué, Peraí. ué. O Eu que deixo que- o cara falar e ele não me deixa Vai, falar. meu mano. amor, segue. Cala a boca, Adriles, na boa, mano. Vamos lá. Eu tô fazendo uma linha de raciocínio, Tá bom. Aristóteles, Vai lá, porra. vai lá, chega lá. Então, Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, a parte racional tem que dominar as partes sensitivas, as partes afetivas. Caso contrário, nós somos animais. Concordo. Platão vai fazer a alegoria da carruagem. Concordo. Ele vai falar, o Como que é? cocheiro é a alma racional. Aí tem dois cavalos, que é o irascível e o concupiscível, que é a vontade de socar o Adriles, que eu não vou fazer, e a vontade de dar em cima da menininha lá na academia. Sei. beleza. Então é o irascível e o concupiscível. Esse você não vai fazer, e esse? Caramba, Então, mas esse- como é que você esse eu não- encontra esse- o amor se esse você é não dá em difícil. cima de ninguém? Hã? E esse é mais difícil até. Mas como? difícil. Como é que você Então- vai encontrar o amor se você não dá em cima de ninguém? Então, Aí eu fica preciso, difícil. eu preciso que a minha razão seja um cocheiro. Caso contrário, a carruagem fica desgovernada. Você puxar essa rédea e controlar os seus desejos. É, você imagina que um capitão tá num... Não, Não dá em sem cima de capitão. ninguém. Como é que Agora, o cara deixa eu vai ficar terminar. amando Deixa eu alguém Vamos lá. se não dá terminar, em deixa eu cima de terminar. Peraí, vamos lá, termina o Agora, raciocínio. é verdade, como o Adriles disse, que o amor, o casamento, ele começa num desejo erótico. É. Agora, existe uma escada dos tipos de amor que Platão descreve no Banquete, quando ele fala da poetisa Diótima. Ele fala, você tem a atração erótica, o amor erótico. Realmente, né? Você vê aquela gatinha lá, você vai chamar ela pra tomar um açaí. E aí? Só que, aí que tá, você realmente quer uma coisa séria com ela ou você quer usá-la, objetificá-la? Até as putas que eu transei Você, é uma coisa se assim. se você chegar pra ela e consumar o seu desejo sem um compromisso de fidelidade, ou seja, sem a responsabilidade adquirida pelo casamento, você está reduzindo o seu amor, impedindo que ele suba. O que significa que a castidade cristã é a escada que permite que você suba das formas mais baixas de amor, como o erotismo, pra chegar no amor cristão, que é o ágape. A ágape é a caridade, o caritas. Né? Então, como que você vai chegar na forma mais elevada de amor se você queima a largada?
Se você dá com os burros Que na queima água. largada? Queima largada é o seguinte, você sente atração erótica pela gatinha lá. Tá, e aí? Aí, em vez de você tentar ser virtuoso, falar, bom, deixa eu me aperfeiçoar, casar, etc, e ter filhos e dedicar uma vida de fidelidade, você vai pros finalmente primeiro. Não, ninguém Então, vai o pro prazer final, sexual... Ninguém come a pessoa da primeira noite, é raro. Não, mas se você vai pro prazer sexual antes da jura de fidelidade, você está, assim, colocando invertendo as coisas. Como, Você está colocando o carro na frente dos A bois. questão que se coloca é a seguinte, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que você julgar alguém, embora que eu não acho que seja pecado isso, mais uma vez eu digo que você não refutou nada disso. Porra. Desejar alguém que te deseja não é um pecado. Não é um mal em si. Você não tá fazendo mal pra ninguém. São duas pessoas que querem... Peraí, deixa eu completar agora. São duas pessoas que querem consumar o desejo que uma tem pela outra, ainda que não tenha amor, ninguém tá fazendo mal, ninguém tá usando da liberdade, abusando da liberdade do outro. Ponto. Agora, eu concordo com você que eu acho que você adequar o seu desejo à sua racionalidade... Por exemplo, eu tô apaixonado por uma moça aí. Eventualmente, eu gosto dela não só pelo tesão que eu tenho. Eu consegui ultrapassar isso. Eu tenho apreço, estima, admiração, afeto por ela. Uma série de coisas que, combinadas com o desejo sexual que eu tive primeiro, dá pra estabelecer uma junção. É bingoleiro? Não vou falar. Eu posso até ter consumado alguma coisa sexualmente com ela, mas isso não quer dizer que eu tenha que outorgar essa renúncia sexual, essa renúncia à possibilidade de um beijo, a renúncia à possibilidade de um toque mais afetivo, que eu tenho que outorgar isso a um poder eclesiástico que vai dizer quando eu posso consumar o meu desejo por essa pessoa. Essa regra é completamente estapafúrdia. E quando você, estabelecendo essa aproximação com alguém que você ama, se esse alguém que você ama está se aproximando de você também, você vai conhecendo intelectualmente, moralmente, culturalmente, psicologicamente e sexualmente, faz parte da construção madura de um relacionamento. Eventualmente, mais uma vez, não tô fazendo apologia ao surubex indiscriminado. Eu acho que o desejo tem que ser subordinado à razão. Concordo com Aristóteles, concordo com Platão, concordo com Kant, quando ele diz que a pessoa verdadeiramente livre, que não é escrava dos seus desejos. Mas nada disso refuta o que eu disse. O que eu refuto é influenciadores ou católicos dizendo: você não pode tocar e você não pode consumar qualquer tipo de desejo que você tenha por qualquer pessoa antes que a autoridade papal da igreja consume o seu casamento e depois você nunca pode olhar para outra mulher na vida. Cristo nunca disse isso. Cristo nunca estabeleceu o princípio de um casamento católico. Cristo falou brevemente, em 3 versículos, você não adulterarás. Não adulterar é você não olhar com olhar de desejo, concupiscência para outra pessoa pela qual você não esteja encantado, apaixonado e não queira amar. Depois que você se consuma essa sexualidade intrínseca que você tem com essa pessoa, você pode querer casar, você pode até renunciar ao seu desejo por outras mulheres, você pode se manter casto em relação ao olhar que você tem por outras mulheres ou outros homens, no caso, e eventualmente virar esse casamento de criação de filhos, de amizade, de medo de solidão, de comunhão espiritual, como dizem os católicos. Mas essa renúncia total, absoluta e restrita à sexualidade, aí é o ponto crucial. Não é renúncia. Isso atrapalha, é renúncia. Não. Atrapalha a vida das pessoas, atrapalha uma pessoa de se aproximar de outra e conhecê-la, inclusive biblicamente, que é um termo bíblico, conhecê-la sexualmente, afetivamente, culturalmente, psicologicamente. Quando você propõe, eu vejo inúmeras pessoas, jovens inclusive, eu nunca mais vou me abrir com alguém porque eu sofro. Você vai sofrer de qualquer jeito, cara. Se você renuncia ao seu desejo, você sofre. Se você se abre ao seu desejo, você sofre. Agora, se pegar um adolescente de 14, 15, 16 anos, renuncie ao seu desejo totalmente e case com a primeira pessoa que aparece na sua vida. É claro que isso tende a dar errado. Você não tem maturidade pra saber nem o que você quer. E se você não se conjugar com outras pessoas, através da percepção da busca do amor, você não vai achar ninguém, você vai ficar ou sozinho. E a possibilidade de você casar com um completo idiota, ou com uma completa idiota, por causa da sua falta de maturidade afetiva, sexual, cultural, de não se estabelecer, não se doar pra ninguém, vai ser terrível. E nesse sentido, eu acho que a Igreja Católica comete um pecado contra a natureza humana. E aí você tem casamentos arranjados, você tem a história de casamentos que não foram feitos por amor, casamentos abençoados porque um rei tinha que casar com a rainha de não sei da onde. Ou seja, o meu problema não é com a castidade espiritual do olhar. Meu problema é com o celibato da confusão que a castidade faz, que a Igreja Católica faz, com a renúncia sexual e com o olhar espiritual, que na minha visão é o que Cristo dizia no Evangelho.
Vamos fazer o seguinte, atualização da pesquisa, mandem superchat com perguntas para Adrilles e para Cogos e vamos colocar as perguntas do Brigadeiro, vamos lá. Exatamente, ó. Aqui no... Pera, queria só colocar o resultado da pesquisa. Ó, aqui na pesquisa, por enquanto, tem 2.594 votos com... Segue o mesmo. Mesma Paulo coisa, Cogos, tá bom. 55, Adrilles, É o 45. Cogos. Certo. Pô, Então, o Adrilles, ele mostra um desconhecimento sociológico da sociologia atual da sociedade e do direito canônico. Você citou, por exemplo, os casamentos arranjados. Pelo direito canônico, o casamento forçado, que não haja consentimento, ele é nulo. Ele pode até ser arranjado. Mas se não houver consentimento, ele é nulo, não existe casamento. Casamento é um ato de entrega da vontade racional. É um ato de amor esponsal, entrega de si próprio. Outra coisa, você fala o rei é seguinte... forçado a casar Você fala com que ela. Jesus não criou casamento. Não, ele sacramentou o casamento. O casamento, ele vem desde Gênesis, como eu expliquei pra você, Adão e Eva. Então, Deus fala, vocês serão, Adão e Eva, marido e mulher, um só corpo, Não tinha outra opção. uma só carne. Deus... Não, podia ir Adão pra um canto e Eva pro outro, não podia? Ué, não tem tu, vai Vocês tu serão mesmo. um só corpo e uma só carne. Tá bom. O que significa isso? Isso significa exclusividade. Você não vai mutilar o seu corpo e depois fazer uma cirurgia de reimplante. Você vai ficar com o seu corpo. Quando você se casa com uma mulher, Cara, você acredita É o mesmo seu- em mito de Adão e Eva? é o seu sério? corpo. Calma, Adriles, muda de assunto. Depois nós vamos falar de criacionismo. Pelo amor de Deus. Então, o casamento tem essa exclusividade até que a morte o separe. É claro que o viúvo pode casar novamente, né? Desde que ele não mate a mulher, claro. Agora, o que existe aqui é a fidelidade, porque o homem, ele vai então, se ele tem essa jura de fidelidade, ele vai escolher melhor a mulher com quem ele vai casar, porque ele só vai ter uma chance, pelo menos enquanto a mulher estiver viva, e depois morre de causa natural. Então é o contrário. Quando existia essa obediência à castidade católica, havia a mulher exigindo que o homem se aprimorasse para provê-la, o homem se elevava para merecer a dignidade do casamento. Isso o Fulton Sheen falava muito bem. A mulher determina a elevação moral dos homens na sociedade quando existe a monogamia cristã. Puta merda. E ia tudo bem. O moleque casava cedo, tinha vários filhos Cogos. e a sociedade prosperava. Você sabe Agora, que você o que tá existe mentindo, hoje, eu não tô Cogos. mentindo Você por... tá falando em Eu teoria. não tô mentindo porcaria Casamento nenhuma. arranjado E de você fala que eu tô família, mentindo... De aristocracia. Peraí, pelo amor de de- Deus, Deixa eu Cogos. terminar de falar. O que você vê hoje é o contrário. Pelo amor de Você vê Deus. as mulheres, mãe de gato, solteironas, Deixa infelizes, elas, azar deprimidas. A mulher que apanhava do marido, os homens- que era serviçal O cara ao marido, pega o pior pelo exemplo. casamento. Não, a maioria eram piores exemplos. O feminismo, Adriano, graças não tem a Deus, violência no século doméstica XIX. hoje, não? Não, tem menos. E hoje é acusado. Tem muito Antes não mais, tinha. porra, tem muito O homem mais. bater na mulher era uma tradição. O homem casar com uma mulher arranjada porque a família deu essa mulher pra ele, era uma tradição. E a mulher tinha que ficar calada, Pelo quieta. amor de Deus, é quieta. deles. E o feminismo, o princípio do feminismo, não esse feminismo histérico de hoje, do século XIX e XX, libertou a mulher Quem e libertou a transformou mulher, a meu? liberdade sexual num avanço inarredável. A liberdade e não sexual vai é voltar, escravizadora. graças a Deus, não vai voltar, Vai voltar, esse Adriles. casamento medieval Vai voltar. ou por igreja. Vai ou por voltar porque isso não ou se por sustenta. família. O que Agora- vai voltar? Não, Casamento arranjado. Não, tá? eu não tô defendendo casamento Castidade arranjado. Eu não tô absoluta. defendendo casamento arranjado. Tô Deus me defendendo a livre. castidade católica. Não é O arranjado. que vai coisa voltar é nenhuma. a castidade Não católica? é nada, é só meia dúzia Porque de doido. essa sociedade degenerada, depravada, não se sustenta. A Degenerada liberação por quê? sexual, porque a economia, a degeneração sexual, a liberação sexual escravizou a mulher. Porque agora o homem pode usá-la, o homem saiu ganhando. Não pode usar, você acha que a mulher não tem desejo? Antes- não, rapaz. antes a mulher usa o homem. A menina que eu tô pensando me usou 2 vezes e jogou fora. Eu sou um bagaço feliz. Sai fora dessa, cara. Conselho de amigo agora, sai fora Mas dessa. eu gosto dela. Cadê? Eu gosto de jujuba. Eu tô comendo jujuba? Ela não é jujuba. Mas enfim. Bom, vamos lá. Você já Vamos terminou? lá. Foi. Só pra terminar, só pra concluir. Sociologicamente, quando a sociedade se entrega à degeneração sexual, acontece uma Liberdade não é desvalorização. degeneração, Cogos. Peraí, peraí, frase, pô. Vai lá, vai lá. Toda vez que acontece uma liberação sexual, a mulher perde o seu valor de mercado, que tem um prazo pra acabar, porque a fertilidade dela tem uma vida curta. O homem pode ter filho por mais tempo. Então, se a mulher se desvaloriza no início A da vida é sua só ter fase, no início da sua vida sexual, ela acaba se desvalorizando, ela sai fora do mercado e o homem continua no mercado, só que dessa vez sem a necessidade de se aprimorar para merecer um bom casamento. Isso significa que os homens vão viver promiscuamente, os homens vão usar as mulheres vão ser abandonadas e os macho alfa vão começar a formar um verdadeiro harém poligâmico extraoficial, porque o casamento agora foi relativizado. Então o que você está fazendo é um retorno à barbárie poligâmica.
onde os homens escravizam e batem nas mulheres. Esse é o resultado da liberação sexual. Eu vou emendar esse assunto até com um debate. Vai mudar que eu de acho assunto? ilícito. Não, Tá. eu vou emendar esse assunto, eu vou falar desse assunto e vou emendar, porque eu acho que dá um link bom com o feminismo, com a origem do feminismo, que eu acho que foi virtuosa pra mulher, pro casamento e pra sociedade, pra humanidade em geral. O casamento, vamos dizer o seguinte, o casamento, eu concordo com o casamento ser um princípio norteador da civilização, porque ele surgiu na pré-história. Tá? Realmente, ali havia libertinagem. Que pré-história, havia... cara? Calma, sossega, Chuchu. Mas é pré-história. Começou na pré-história. Isso aí, vamos sair Não dessa existe pré-história. Vamos sair dessa história de Adão e Eva. Não, a Isso é Terra tem mitologia. 7 mil anos e não tem pré-história. Ah, não, criacionismo não. Eu sou Depois criacionista. Depois isso é loucura. geocentrista. É loucura. Tem fóssil de hominídeo. Não vem com essa história, não. Fabricado. Eu também sei fazer fóssil. É por Peraí, isso que é peraí. direita medieval, tá vendo? Um assunto por vez, pelo amor de Deus, que é muito pra minha cabeça. A origem da civilização surge com o primeiro casal, tá? Na pré-história, não é Adão e Eva, isso é mitologia. Surge com o primeiro homem. O que acontecia na pré-história? O cara viu a mulher lá gostosa, dava uma clava na cabeça dela, comia ela e tinha filho. E você tem um tanto, inclusive, de fóssil de feto abandonado, uma coisa horrorosa, né? Porque era a questão da pré-história, da lei do mais forte e da lei. Aí sim tinha uma cultura de estupro que as feminazes falam hoje, né? Quando o ser humano, quando um homem reconhece que o fruto daquela sexualidade, daquele ato sexual, ainda que violento, era alguém que era carne da carne dele, ou seja, era seu filho, era a possibilidade da imortalização do seu desejo e da sua pessoa e da sua continuidade, surge o primeiro esboço daquilo que a gente se chama família. E surge o primeiro esboço do que se chama de civilização. Como bem disse Freud, que é o maior conservador do século XX, Jesus amado. Freud dizia, em mau estado da civilização, a civilização nasce quando o homem começa a castrar os seus desejos. A mesma coisa que Aristóteles diz, a mesma coisa que Platão diz. E quando o ser humano percebe que ele tem um filho, fruto daquela relação sexual, ele forma o princípio da família. Então, para além do instinto e do desejo, ele começa a cuidar daquela mulher. Cuidar da sua prole, cuidar dos seus filhos, proteger os seus filhos. E a mãe lhe é aprendido o signo da fecundidade. Então a mulher tem realmente um desejo mais maduro, porque desde a pré-história ela quer escolher, e hoje ela pode escolher, aquele homem que pode ser o melhor macho provedor para a sua prole. E o homem pode escolher várias mulheres e disseminar a sua semente, porque o homem tem, segundo a pré-história, a possibilidade de ser mais promíscuo e hormonalmente, 17 vezes mais testosterona, o homem tem a tendência a ser mais promíscuo, e aí não quer dizer que o homem seja essencialmente promíscuo, porque ele pode domar, como dizia Aristóteles, como dizia Cristo, como dizia Platão, como dizia Kant, domar os seus desejos em nome dessa afetividade familiar que ele quer construir com a sua mulher. Mas os pré-históricos tinham a vantagem, depois que se consumou a ideia de um casal e de uma prole, de escolher os seus cônjuges. Às vezes a mulher escolhia também. E o homem escolhia a mulher. O que aconteceu durante esses 1000 anos de Idade Média eram casamentos arranjados pela igreja, casamento arranjado por famílias, casamento arranjado por rei. Ou seja, o romantismo terminou até o século XVI, XVII, que foi exatamente o romantismo da valorização do amor para além dos interesses pecuniários ou políticos, que veio exatamente a reboque daquilo que você xinga também, que é o iluminismo. Agora você chega no momento, depois do puritanismo, da castidade absoluta, da renúncia sexual, e aí mais uma vez São Freud percebia como a mulher era desvalorizada e como a mulher é uma cidadã de segunda categoria, e isso realmente é histórico, desde a pré-história, Vilela, passando por todos os séculos, a mulher sempre foi uma cidadã de segunda categoria, até em Platão, até Aristóteles, a mulher era uma cidadã de segunda categoria, que não tinha direito à voz, não tinha direito à sexualidade, não tinha direito ao desejo, não tinha direito à escolha, não tinha direito a nada.